Mais um domingo de reflexão e hoje eu estou com a pastora Semi, uma pastora querida, faz parte da minha história, né, do meu crescimento espiritual também. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para 2025, que é prosperidade. Então ative o sininho, curta, compartilha, né? Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado e vamos refletir. E hoje eu estou com a pastora Semi, a nossa convidada querida. É um prazer, viu, pastor, estar contigo. Uma honra porque ela faz parte da minha história, já fui pastoreada por ela. E é uma bênção, né, esse tempo que o Senhor reservou para a gente. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Vou deixar a pastora Semi se apresentar. Vamos lá. Oi, gente, prazer falar aqui com vocês nesse momento tão especial do domingo de reflexão. E eu sou uma mulher aqui cinquentona, tenho esse nome meio esquisito, mas assim, sou uma mulher legal, de Deus. Gente boa. Sou casada com Osíris também, que é um nome meio esquisito, mas tenho 2 filhos que têm nomes normais, Heloísa e Guilherme. Então, isso me credencia, né, para estar falando aqui. E é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Pois é, eu estava falando com a pastora Semi que nós temos várias coisas em comum, inclusive os filhos, né, musicais, a família musical. Verdade. A pastora Semi canta, tem uma voz linda, é uma bênção, os filhos cantam, tocam, o marido toca, canta também, encantam, são uma bênção, né? E o Senhor tem feito grandes coisas através dessa família sacerdotal, são uma bênção. Pastor Zide já também a gente andou muito com ele, né? Porque fizemos parte da banda, do pastorzinho, e são pessoas queridas para nossa casa. E fomos tremendamente abençoados por eles. Mas hoje a gente vai falar sobre prosperidade, né, pastora Semi? Nesse início de 2025 é o que muitas pessoas buscam. E às vezes até no sentido errado da palavra, muitas vezes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre prosperidade, antes da gente entrar com força aí nesse tema. Verdade. Todas nós pensamos, né? Está começando o ano e a gente quer ter um carro melhor, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer ter uma família bem-sucedida, talvez até ter uma voz relevante socialmente. Nós pensamos nessas coisas que são importantes, mas antes disso, a palavra de Deus fala que a gente deve ser contente, a gente deve ser grato com aquilo que a gente já tem. E partindo dessa premissa, pensar nos planos que vão acontecer junto com Deus. Mas eu gosto muito dessa visão que o apóstolo Paulo traz para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, você pode ficar satisfeito. Você pode ter essa sensação de plenitude. Então, não é aquilo que você conquista ou que você tem ou que deixa de ter, mas você vive um estado de alegria, de gratidão. É uma escolha também, né? A partir disso, você pode planejar, você pode pensar num futuro melhor e ser próspero. Mas a prosperidade, essa palavra não está ligada a você ter riqueza ou a você ser realmente uma pessoa de sucesso, um nome tão importante, né? Ela está ligada a essa satisfação que a gente tem, primeiramente, na presença de Deus. Amém. E a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão de metas, né? De planejamento, que é lícito, é super importante. A gente, como seres humanos, precisamos ser programados, organizados. Mas isso tudo colocando o Senhor para compartilhar com a gente dessas decisões, né? E aí eu até estava falando com a pastora Semi que já tem uns 2 anos que eu tenho feito aquele vision board, né? Que é você colocar figuras, enfim, para você visualizar aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida. Só que, assim, é muito interessante quando você faz isso de qualquer forma, porque querendo ou não, você está criando metas. Mas mais importante é você fazer isso em concordância com o que o Senhor tem para você, que foi a forma que eu fiz o meu, né? Eu coloquei minhas metas, coloquei as metas que orando, né, buscando ao Senhor, eu achava que ele tinha o meu respeito e combinei as duas coisas, porque também a gente tem uns desejinhos, uns desejos, né? Com certeza. Combinei as duas coisas e criei. E por que eu fiz isso? Porque, de fato, eu fiz por uma tarefa, quando eu precisei fazer, e quando chegou no final do ano, eu falei, nossa, que interessante, eu não concluí 100%, mas muito daquilo que eu tinha colocado diante de Deus, eu alcancei. E aí, esse ano eu fiz muito mais para que os meus filhos entendessem, aprendessem essa coisa de você apresentar como família ao Senhor. E aí foi muito interessante, porque quando eu fiz o meu vision board, né, a gente já tá ficando meio velhinho, eu fiz primeiro tudo colado na parede do meu closet.
Aí eu já estava conversando com a minha filha sobre isso. Aí ela, mãe, vem aqui no Pinterest. Olha só, eu fiz meu Faz tudo vision bem board. mais rápido, Montei, digitalmente. eu já tinha tudo escrito, né? Do jeito que eu falei aqui para vocês. E aí foi tão rápido que eu rapidinho coloquei as figuras, ficou bonitinho. E aí, quando eu terminei o meu, ela me mostrou assim: olha, mãe, o meu. Gente, eu fiquei tão feliz, porque assim, tinha muita coisa linda sobre a vida dela com Deus. Ministerialmente, leitura da palavra, tempo com Deus no secreto, as coisas que o Senhor tinha para ela profissionalmente. Então, assim, é muito legal. Às vezes, e para a criança é muito bom isso de visualizar, né? Aí eu falei, filho, agora é sua vez. Mas a gente construiu muita coisa junto com meu marido, então foi uma bênção aí, fica uma dica. Verdade. Mas falando sobre meta, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de meta aí, Como da você já falou, que é a prosperidade. mulher do planejamento, vocês já viram, né, gente? Muito mais do que eu. Nem tanto, Mas, mas assim, isso é importante. A palavra do Senhor fala, né? A sabedoria de Salomão, lá em sim, Provérbios, capítulo 16, versículo 1, fala isso, que cabe a nós os planos, os propósitos do coração. Mas a mas a resposta certa resposta. vem de Deus. Então, colocar diante de Deus os planos requer de nós um conhecimento de Deus. E para isso a gente precisa estar no lugar de oração. Precisa estar buscando a Deus, conhecendo a vontade de Deus. E é Amém. muito importante a gente lembrar da história desde o começo, porque Deus é um Deus que intenciona se relacionar conosco, com Verdade. você, comigo, mas foi assim desde o princípio, né? Quando ele cria aquele homem, ele cria depois a mulher, aquela parte mais legal Aquela da linda. criação, para criar, para juntos, né, terem um relacionamento, com aquele ambiente seguro, onde eles podiam se comunicar. Então, Deus começa a se comunicar com esse homem com esse desejo de demonstrar os seus segredos, de colocar aquilo que era importante para a sua vida. Mas o homem, então, passa a querer ouvir outras vozes. Ele dá atenção à voz de uma serpente, do mal, e passa, então, a perder essa comunicação. Mas Deus não desistiu desse propósito. Né? Amém. Glória a Então, ele Deus por envia isso. Jesus, o seu filho, aquele Deus que deixou toda a sua glória, se esvaziou da sua glória e se tornou um de nós. E ele mostra para mim e para você como a gente pode se relacionar uns com os outros e com ele hoje, por meio de Jesus. Então, Amém. se a gente olhar para a vida de Jesus, embora sendo Deus, ele orava, ele se comunicava com o Pai. Ele fazia esse movimento o tempo todo na sua vida. Ele estava ali no meio das multidões, ajudando as pessoas, curando, libertando, mas ele subia de repente o monte, não é isso, Adá? É isso. Se colocava naquele lugar de quietude, porque ele precisava ouvir a voz de Deus. E olha só que lindo isso. Se colocava nesse lugar de quietude e era um tempo dele, sozinho, no secreto, com o Pai. Porque às vezes a gente terceiriza, né, essa questão da oração. Por favor, ore por mim, eu preciso de oração. A pessoa não tem aquela... Acha, na verdade, eu acho que pensa assim, minha oração não vai subir, Deus não vai me ouvir. Mas não é isso, é como a pastora falou, ele criou o homem já com esse propósito de se relacionar. Então você precisa entrar nesse lugar de secreto, né, como Mateus 6,6, né? Isso. Quando você for orar, não precisa você orar na frente de grandes multidões, chamar um monte de gente, não é um lugar de intimidade, é você e Deus. Reserve um lugar se você não tem, porque às vezes tem uma dificuldade, existe, né? A gente sabe que como cristãos. E como mães, como esposas, né? Você tem umas figuras que ficam ali, minha mãe, ou você está ali, uma sua rotina de trabalho, às vezes você está orando. Que é uma distração, que você falou das vozes, da distração. E a gente precisa ter esse lugar, esse horário. Às vezes acordar um pouquinho mais cedo, antes de todo mundo, ou dormir um pouco mais tarde, ou quando alguém não estiver em casa, num horário de almoço. Não sei, você precisa ter o seu horáriozinho, aquele tempinho, que às vezes ele vai até aumentando, né? Quanto mais tempo você conversa, não é igual amigo? Você conversa, você daqui vai a pouco não tem mais horário. horário. Você começa com 5 minutos, daqui a pouco tá... Porque esse lugar de intimidade é muito necessário para você aprender a ouvir a voz de Deus, né? E foi exatamente isso que Adão perdeu, né? Esse lugar de dependência, de conexão, né? Que foi recuperado através de Jesus, do seu sacrifício. Então agora eu posso ter esse acesso direto a Deus Pai, por meio de Jesus, quando eu recebo Ele no meu coração. E Ele coloca dentro da gente o seu Espírito. Né? E a gente pode se comunicar com Deus através do Espírito. Então você não precisa de nenhum terceiro, você não precisa de uma personalidade, de um santo, você tem acesso, se você tem o Espírito Santo, você pode falar diretamente com o Pai, você pode ouvir os seus segredos. Amém. Mas, como você falou,
né? No lugar secreto, porque é lá que você ouve as instruções, Sim. sem tantos embotamentos dos ouvidos. Mas às vezes a gente está também tão cheio de dúvidas, às vezes a gente está se sentindo oprimido, entristecido. E é nesse lugar também que a gente recebe alívio, que a gente coloca diante de Deus. A gente não só ouve, mas a gente fala das nossas dores, daquilo que nos perturba. Então, eu acho muito lindo esse movimento de Jesus, porque ele subia o monte, ficava só, mas ele também se esvaziava das pressões. Verdade. Né? Então, é nesse lugar que a gente deve receber o que o texto fala, Adassa, a recompensa. Né? Se você vai para esse lugar secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É isso que diz a palavra de Deus. E qual é a recompensa? É você ganhar muito dinheiro? Não. É você se tornar alguém tão relevante? É você fazer 1000 viagens para o exterior? Não é essa a recompensa que Jesus está falando. Ele está falando que é mais dele, da sua presença, mais da sua voz, mais segurança, mais direção, mais conselho para você viver a vida. Isso que é a verdadeira prosperidade, né? Esse mais de Jesus é a verdadeira prosperidade. Não que você não vai ter, às vezes não, muitos têm, né? Riqueza, fama. A gente está falando que isso é pecado. Eu quero mais que você seja, amiga. Chame para comer na sua casa, entendeu? Amém, vou receber. Você também. Mas realmente, assim, não existe nada melhor do que a presença do Senhor. Essa presença que nos dá esse lugar de segurança, né? Essa voz que a gente consegue ouvir e tem a direção, porque realmente, no meio de muitas vozes que hoje nós temos, é uma insegurança para tomar uma decisão, para ser alguém, porque é um tempo inteiro uma comparação, ao que vão falar, eu faço, não faço. Antes de começar aqui, eu falei, oh meu Deus, tem tanta gente importante aqui, eu não sou ninguém, que eu vou falar, não, mas eu vou falar mesmo, porque existe um lugar no céu e aqui na terra para mim, que a pastora Semi, apesar de toda... Né, cada um tem o seu lugar mesmo. Exatamente. Tem um lugar, então, assim, às vezes a gente também não pode... E você só tem esse lugar de segurança em Jesus. Quando você sabe, ele me chamou para isso, a minha identidade é essa, e você vai se sentindo capaz ou não se sentindo capaz, né? Aliás, então, eu acho assim, quanto mais a gente se sente capaz, é aí que a gente não está capaz mesmo. Verdade. Porque Deus deseja que a gente aprenda a depender dele. Amém. A ouvir as instruções dele. Então, às vezes, a gente confia nas nossas habilidades, na nossa riqueza, né? E atribui isso a essa prosperidade. Quando, na verdade, ele olha, se você estiver comigo nesse lugar secreto, você vai ter um teto, cada um tem o seu teto. Sim. Né? E você vai ter algo de mim, você tem dons, tem talentos que eu te dei, você vai manifestar para que outras pessoas possam ser abençoadas e conhecer a Jesus. Mas não precisa estar nesse lugar de inveja, de comparação. E só traz perturbação. E é um lugar de dor, é um lugar de... E, na verdade, assim, eu acho que no início ninguém nem sabe o que está fazendo, mas daqui a pouco você está com um buraco no peito. Enorme. E, às vezes, eu não diria sem volta, porque com Jesus, né, tudo tem solução, mas, assim, um abismo chama outro abismo. Isso também é um abismo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se coloca em lugares que Jesus não queria para a gente, né? Esse lugar de comparação, esse lugar da inveja, esse lugar do ciúme, que não deixa de ser um lugar de insegurança completa de quem você é em Deus. É isso, né? E quando você se coloca nesse lugar de dependência, é esse lugar que mostra quem você é. É esse lugar, né, que mostra quem você é. Então, viver com Jesus é isso. E a oração nos coloca nesse lugar. Exatamente. É uma grande aventura, né? Porque você não sabe muito bem. Você sabe que ele é o caminho, que Jesus é o caminho, e você sabe quem é o guia. É o Espírito Santo, que é o teu guia, que está aí te encaminhando para o alvo de se tornar mais parecido com Jesus. Então, não é todo o tempo que a gente vai estar feliz, não é todo o tempo que a gente vai se sentir próspero, mas a gente é próspero. Mesmo passando por uma luta, por uma escassez em alguma área da nossa vida. Eu já passei por situações de sofrimento, você também passa, Adassa passa. Mas a recompensa está na presença, porque ele está conosco todos os dias. Então, a gente é próspero, porque ele está conosco. Amém. Vou fazer mais uma pergunta. Você acredita que a prosperidade está diretamente ligada à nossa obediência a Deus? Existe algum exemplo bíblico? Menina, eu gosto muito de pensar, né? Tem alguns personagens, o próprio Jesus, como eu falei, né? Aos olhos humanos, talvez do Império Romano, Jesus foi uma pessoa não foi muito popular para eles, né? Na verdade, foi alguém até que faliu, assim, né? Porque morreu
Mas se você olhar a olhos espirituais, Jesus é falado até hoje, Jesus é Deus, Jesus revoluciona a vida de pessoas, de famílias. Não existe ninguém igual a Jesus. Eu gosto até daquela canção que o pastor Ademar canta, né? Ninguém é igual a Jesus. Igual a Jesus. E também a gente vê, eu gosto muito da figura do José, né? José eu amo José. Para mim é um exemplo de prosperidade, mas de alguém que viveu situações muito difíceis. Rejeição, humilhação, prisão. Exatamente. Ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Colocado num lugar mais baixo, né? Numa prisão, e também conheceu muitas dores, foi traído, né? Foi vendido. Eu nunca vivi isso. Não, nem quero viver, Senhor, obrigado. Então, a ótica humana, né? Ele foi alguém que não deu certo um determinado tempo, mas Deus tinha um propósito para a vida de José. E não é só para ele se tornar famoso no Egito, num tempo de fome. Deus queria dar comida para o seu povo, né? Num tempo de fome na terra. E levanta ele como governador do Egito, como um homem mais importante, né? Ali do governador. E foi alguém que prosperou. Mas há esse aspecto para mim da prosperidade que é maravilhoso, porque quando você prospera debaixo da bênção de Deus, isso não fica só para você. Né? Você compartilha e multiplica, como aconteceu com a vida de José. Lindo, lindo isso. E ele realmente estava nesse lugar de obediência, porque com tudo que ele passou, eu falo assim, você tem o direito de ser rebelde. Você tem. Você tem o direito de virar as costas. Mas ele, olha, continuou ali obedecendo. Eu falo que é obediência porque ele sonhou, ele sabia quem ele iria ser. E realmente, depois de tudo que ele passou, ele tinha, humanamente falando, né, que não tem direito de nada, gente, mas enfim, mas ele tinha o direito humano de falar, gente, eu não quero mais, eu desisto da minha vida, enfim, mas ele resolveu obedecer e continuar seguindo, e ele foi quem foi, né, e é uma das histórias obedeceu mais a Deus quando ouviu, né, os relatos dos sonhos, né, do faraó, e foi usado por Deus. Obedeceu a Deus quando percebeu que precisava perdoar, liberar perdão sobre seus irmãos. Eita. Num fórum, né, difícil, eu imagino que muitas vezes nós ficamos com a vida emperrada em algumas áreas da nossa vida pela falta de perdão. Né? E queremos, às vezes, ganhar o mundo e não conseguimos fazer o básico, que é nos relacionar com o marido, com filhos, com pessoas próximas. Então, às vezes, o Senhor está requerendo coisas da gente, e a gente precisa ser obediente porque a gente está lá ouvindo a voz, checando, né, o que está no nosso coração, os planos de Deus para caminhar. Né? E Ele deseja que a gente seja próspero nisso também. Né? Nesse lugar difícil. E o perdão é um lugar de prisão sua, né? Às vezes o outro não está nem sabendo que você está chateado, que te magoou, que você fez, mas você está aprisionado, é um lugar de prisão. Uma vez eu assim, entendi mesmo o perdão quando uma pastora muito amiga minha falou, foi até minha madrinha de casamento, ela falou assim, Adassa, perdão é você perder. Coloca isso na sua cabeça. Perde a razão, perde a reputação. A paz, e recebe a paz. Pronto, e recebe a paz. Quando você perde, você esquece do que aconteceu. Exatamente. E assim, tem que ser muito genuíno, porque só falar, não, então eu vou perder a razão disso aqui. Não, tem que ser algo genuíno. Até pode ser que você tenha razão, mas é melhor você perder, né? E perdoar e seguir, porque o Senhor tem muito mais bênção quando a gente segue do que quando a gente fica preso nesse lugar, né? E você falou, Adassa, assim, de perder, a gente pode... Às vezes vai perder dinheiro. Sim. Né? Vai perder patrimônio. Tem gente perdendo a saúde porque não perdoa. Porque não perdoou. Né? Mas assim, aquele que perder a sua vida vai ganhar mais dessa recompensa que é a presença de Deus, que é essa prosperidade que vem do alto. Então a lógica do reino de Deus às vezes é meio invertida. Né? Eu tenho que estar contente com o que eu tenho, mas Deus me dá mais para quê? Para que eu possa repartir. Mas às vezes ele não está dando mesmo. Ele está dizendo assim, ó, vou aguardar um pouquinho mais, porque eu preciso trabalhar isso na sua vida, na minha vida. E aí você precisa perdoar, você precisa abrir mão, às vezes, do que você tem, que é muito. Tem gente que tem dificuldade de dar mesmo. Mas é uma lógica tão diferente, porque quem dá é que recebe. Né? Gente, é a lógica do reino de Deus, né? Da generosidade, do dar. É incrível como isso é real, viu? Eu tenho experimentado muito isso, assim, esses 2 últimos anos, para mim, foi um ano de experimentar isso, de ser generoso e você perceber que o Senhor te dá, e às vezes nem é da mesma forma, é de outras formas, mas Ele faz você saber, olha, foi por causa disso aqui que eu tô fazendo isso aqui com você, e é muito lindo viver nesse lugar de generosidade.
Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que é interessante. A oração no secreto não é apenas um momento de pedido, você falou isso, né? É um momento de se derramar, é um momento de você chorar e dizer que está doendo, que está sofrendo e tal. Mas de gratidão e busca por direção. Como podemos fortalecer esse hábito em 2025? Vamos lá. Eu gosto, Adassa, muito de pensar na oração como esse veículo de comunicação com Deus, né? Vocês lembram que eu falei que Deus estabeleceu um formato para se comunicar com esse homem. Então, cada viração da tarde ele vinha conversar com Adão, né? E ele perdeu essa comunicação. Então, a forma que Deus deseja que a gente se comunique com ele através da oração. Sim. Mas a forma como Deus se comunica conosco é através da escritura. É a forma como ele fala. Então, toda vez que a gente está pensando em oração, nesse lugar secreto, a gente deve estar junto com a escritura. Sim. Porque lá não vai ser um diálogo de surdo. Eu não vou ficar só falando para Deus, fazendo os meus pedidos. Lá eu vou ouvir essa voz, né? E ela vai me direcionar, e ela vai me dar o conforto que eu preciso, e ela vai balizar essas minhas metas. Então, é bem importante a gente entender que esse lugar da oração ele está junto com outras disciplinas, né? Amém. Que é principalmente a meditação na palavra, que é a adoração, né? Quando a gente tem um coração agradecido, isso me leva a contemplar a Deus, a proferir palavras de amor para Deus, a escrever até umas canções, poesias. Escritora de canções aqui, lindas. Porque eu estou recebendo, né, esse retorno de Deus. Ele está falando comigo, ele está se comunicando comigo. E ele quer que eu também comunique desse amor, né? Que ele tem me dado. Então, é tão importante a gente entender esse lugar, né? É um lugar que precisa ser regado pela presença de Deus, e é uma coisa dinâmica. Né? Ele fala, eu falo. Você escuta, e é lindo mesmo. Ele se revela. É lindo ela cantar, viu, gente? Ela canta e ela também. Falando de experiências, aí você falou uma, por exemplo, Semi, ela tem muitas músicas inspiradas, assim, eu acredito até que é uma experiência nesse lugar de oração. Tem alguma experiência que você quer contar aí? Eu tive uma experiência, assim, durante a pandemia, muito forte, né? Eu creio que vocês passaram por situações assim que vocês nunca imaginaram, eu também não, né? De perder pessoas, de ouvir o desespero de pessoas, de vivenciar isso até com pessoas próximas da família. Mas um dia eu estava assim de madrugada sem conseguir dormir, porque meu relógio biológico meio que mudou um pouco. E eu tive um sonho, né, de que eu estava no estúdio de gravação e eu estava junto com um jovem da igreja e eu falava para ele, olha, você vai gravar comigo essa canção. E eu, nossa, que coisa estranha, eu tive um lampejo, assim, um sonho mesmo. E quando eu acordei, o Espírito de Deus me levou a abrir a palavra no meu lugar de oração em Apocalipse, capítulo 4, que fala das bodas do Cordeiro. E aí, Deus me deu, sentei no piano, ele começou a me dar, dentro da Bíblia, aquela canção, né? Só tu és digno de louvor, de receber a honra, a glória. Por tua graça e salvação, eu me rendo a ti, o Cordeiro, né? O Cordeiro eterno. Então eu comecei a escrever aquilo, eu nunca tinha tido essa experiência assim tão mística, mas Deus nos dá, né? Sim. Quando a gente está nesse lugar de comunhão com Ele. Deus já me deu experiências também, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filho que tem autismo, então já passei um tempo assim bem difícil também, de não saber o que fazer com ele, de que tratamento fazer, porque eu precisava ouvir muitas recomendações de médicos, então eu já fiquei num tempo assim de muita tristeza mesmo, angústia. E Deus me visitou também num momento assim tão especial. Não me deu uma canção, né, mas me deu instrução, uma direção, coisa linda. E me deu conforto e ânimo, me deu uma estratégia de oração, né, para orar por ele. Então, assim, Deus é um Deus que se revela nesse lugar. Amém. Né? E ele tem muitas canções para nós. Ouvir os sons do céu. É nesse lugar que a gente ouve os sons do céu, em forma de música, de palavra, enfim, de revelações. É um lugar de mistérios. Ai, gente, que Amém. Tempo gostoso de crescimento. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. Rebobina a fita, escuta novamente, anota aí os passinhos, Amém. porque eu tenho certeza que o ano de 2025, Deus tem coisas lindas para você. É só entrar nesse lugar de descanso. O lugar de secreto é um lugar de descanso. Né? É um lugar que você fala, eu confio, porque senão você não estava lá falando com as paredes, né? Porque quem não sabe quem é Deus está achando que você está num lugar fechado falando com as paredes. Ou falando consigo mesmo, né? Naquela coisa etérea, assim. Não, mas é um lugar, nossa, é um lugar de descanso, esse lugar da presença de Deus, que você encontra esse descanso. Não sei se você tem alguma última consideração. É isso mesmo, eu quero incentivar você a separar dentro da sua rotina,
que sejam inicialmente 5 minutos, 10 minutos. Às vezes a gente Sim. começa no carro, né, Sim, saindo de verdade. uma cidade para outra, coloca um louvor, busca estar nessa conexão com Deus, você não precisa de um mediador, faça isso de coração, porque Deus, ele fala. E ele está interessado em se comunicar com você, e que esse ano de 2025 seja esse ano, onde você Amém. ouve Deus, onde você fala com ele, e os seus planos estão debaixo da tutela dele, para que você Amém. seja próspero em todos os seus caminhos. Coisa linda! Muito obrigada, gente. Olha, compartilha esse vídeo, tá muito precioso. Tá bom? Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Obrigada, pastora linda. Continua sendo minha pastora, gente. Maravilhosa. Muito obrigada. Deus te Obrigada a você. abençoe muito.